O ministro Dias Toffoli, relator de um caso que analisa a legítima defesa da honra em crimes de feminicídio, fez um apelo ao Congresso Nacional na sessão da última quinta-feira, sessão do Supremo. O ministro pediu para que seja proposta a extinção do Tribunal do Júri. De acordo com Toffoli, já passou da hora de se extinguir o Instituto do Júri Popular. O ministro disse ainda que não entende o Instituto como cláusula pétrea, que é o devido processo legal e o direito à legítima defesa que todo cidadão tem no Poder Judiciário, seja na Justiça Estadual, Federal ou júri. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o especialista em ciências criminais, o advogado criminalista Gianluca Mantuano, nosso convidado aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, Gianluca. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma honra estar aqui e falar sobre um tema que, para a advocacia em geral, é um tema muito caro e de uma tradição muito antiga. Eu confesso que quando estava aqui estudando o assunto, me surpreendi. Ainda existe a legítima defesa de honra ou da honra para defender homens que praticam feminicídio? Para mim, isso era coisa do passado, mas ainda é. Me permita, Jefferson, até uma liberdade. Esse tema em si, essa defesa em si, né, esse tema defensivo, é, sem sombra de dúvida, uma excrescência. Sim. É um fóssil remanescente de uma cultura eminentemente machista, misógina, e que encontra, em certa medida, nós vimos nos últimos anos que a sociedade brasileira em geral é extremamente conservadora, não é? É extremamente ligada ainda a certos critérios, a certas ideologias que nos impedem de avançar enquanto sociedade. Então, esse tema especificamente, ele vai ser usado dentro de um tribunal do júri, né, num plenário de julgamento, por pessoas que, de alguma forma, acreditam na legitimidade ainda desse argumento. Para quem ainda não tem a consciência, a legítima defesa de honra é quando o homem, né, se vê traído pela sempre mulher. O homem, Exato. Sempre o homem, nunca a mulher. Na maioria das vezes é o caso do homem mesmo. Ele se vê traído e vai lá, mata a mulher por questão de defesa da honra. Isso, de fato, existia no passado, sim, né? Sim, existia. Me parece, Jefferson, mas essa é uma opinião extremamente pessoal, enquanto advogado, que esse é um argumento de quem não tem argumentos. Uhum. Sincero e honestamente, acho que é vergonhoso a um profissional, seja qual for a índole desse profissional, é vergonhoso reproduzir determinados temas, determinados preconceitos, né, que, a bem da verdade, escondem uma ausência, uma incapacidade argumentativa dentro do plenário do júri. O júri foi, por excelência, hoje nem tanto mais, assim, a grande vitrine da advocacia criminal. Então, os grandes tribunos, né, você vê, até ali meados da década de 80, você vê que eram os grandes profissionais do direito. Então, a partir do Tribunal do Júri, você vê que há uma necessidade de reformulação, de repensar, na verdade, o que é que tem acontecido, não só enquanto sociedade, mas com a advocacia. Mas me explica uma coisa, quando o Dias Toffoli defende a extinção do Tribunal do Júri, é para casos específicos como esse que ele está analisando, de feminicídios em que a defesa alega legítima defesa de honra, ou extinção do Tribunal do Júri para qualquer situação? E que relação tem a ver uma coisa com a outra? Me parece que o ministro, ele tomou a parte pelo todo, vamos dizer assim. Me parece que o ministro, ele, pelo menos é o que me parece, e algumas outras instituições que estão imbuídas no estudo do direito processual penal, consequentemente no estudo do júri, enquanto ciência jurídica, me parece que o ministro, ele disse que é chegada a hora de terminar o júri em geral, que esse tipo de argumento da legítima defesa da honra,
seria o grande responsável por um anacronismo, né, digamos assim, do tribunal do júri. Mas não é só casos assim Perfeito. que o tribunal de júri ou do júri Perfeito. analisa, não é? Esse argumento, Jefferson, me parece um tanto, voltando a dizer, um tanto quanto reducionista pelo simples fato de entender que somente no tribunal do júri há o machismo, a misoginia, a eleição de preconceitos que estão arraigados na sociedade, quando na verdade isso não é verdade. Os próprios juízes togados são produtos dessa sociedade. Então, nós vemos aqui... Mas aqui, para não ficar no argumento, na simplificação, como o senhor falou, tem um dado aqui que diz que, um dado do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de 2019, de que até novembro de 2018 tramitavam 186 mil processos de competência de tribunais do júri e apenas 23 mil tinham sentença pronunciada publicada. Então aí se alegaria também, além da defesa de uma conduta machista ou de criar um espaço onde a legítima defesa da honra tivesse guarida, mas tem um problema de ineficiência aqui, não? Sim, e esse problema não é um problema apenas do júri. Né? Sim, do judiciário, perfeito. Então, acho que a resposta já está aí. Mas nesse caso, de 186 mil, só 23 mil, não é esse problema clássico do judiciário da morosidade, mas no exagero já... Ernesto, vamos tentar raciocinar. Eu não estou convencido da tese, estou só instigando aqui a refletir sobre isso. É importante perceber o seguinte, como por exemplo, esse tópico específico da legítima defesa da honra, ele é alegado em um momento. Muitas vezes, esse único momento é lá, no plenário do júri, em um dia só. Então, você não pode querer argumentar que argumentos defensivos, mesmo os mais absurdos, sejam os responsáveis por atravancar o andamento dos processos e o andamento da prestação jurisdicional. Então, o que há, na verdade, e aqui correndo riscos muito grandes, é que existem outros gargalos que precisam ser vistos e que demandam soluções, muitas vezes, não tão simples como dizer que tem que acabar um instituto que é bicentenário para a gente. Inclusive previsto na Constituição, Sim. né? E o que incomoda mais, acho que qualquer operador jurídico que mais incomodou é que quem deveria zelar pelos direitos e garantias individuais constitucionais está propondo algo que é improponível. Me permitam até a palavra. Porque a Constituição... Teria que ser mediante uma emenda constitucional para mudar, não? Não. O legislador constitucional, o originário, o legislador constitucional de 1988, ele disse lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, de que são abolidas toda e qualquer tentativa de propor, até mesmo a proposta, se isso tramitasse como uma proposta de lei, isso só a proposta já é inconstitucional. Ou seja, as cláusulas, né, de garantias individuais, que são garantias de toda a sociedade. Mas a supressão do Tribunal do Júri, na sua opinião, compromete a amplitude da defesa que se pretende garantir com o sistema constitucional em vigor? Ernesto, a gente teria menos chance de defesa sem um Tribunal de Júri, na sua opinião? Acredito que sim. No que ele é previsto, sim. No Tribunal do Júri, nós temos uma potencialidade da defesa, que é uma previsão constitucional, que é a plenitude da defesa. Então, assim, nós temos um poder defensivo, me permita dizer, ampliado. E isso por quê? Porque em determinados crimes, e o legislador constitucional elegeu aqueles que albergam e protegem o bem maior que é, o bem jurídico maior que existe, que é a vida, ele determinou que esses bens
tocam de tal maneira a sociedade, importam de tal maneira que somente a própria sociedade, em participação direta, poderia julgá-los. E isso porque o júri popular é formado por pessoas da pessoas sociedade, não é chamadas isso? leigas, né, que não têm leigas. formação Agora, jurídica crimes necessariamente. dolosos contra a vida, supondo que o tribunal do júri seja extinto, conforme defende o Dias Toffoli, eles não deixariam de ser julgados, esses crimes. Não, o próprio não deixaram. Dias Toffoli fala que melhor que fossem julgados por juízes togados. Ou seja, a defesa continuaria existindo. A defesa continua existindo, com certeza. Mas esse argumento, ele disfarça um preconceito. É um preconceito constante. Percebam, seria melhor que fossem julgados por juízes togados. Isso é uma crença na capacidade técnica de determinados indivíduos, em detrimento da população em geral. É como se eu dissesse, e isso está muito claro, não sou eu que digo, existem notas de instituições jurídicas repudiando a fala do ministro, de que isso desvela um determinado preconceito com a população em geral, como se a população fosse incapaz de se autorreger. Mas é uma boa discussão essa, não é? Porque o juiz, em tese, ele está, de fato, ali cercado de argumentos técnicos, jurídicos e tudo mais. E um júri formado por pessoas leigas tem muito a questão da subjetividade, não? E que está ali em jogo também, não é? Ou seja... a história do clamor popular, que muitas vezes influencia a própria decisão supostamente técnica de um juiz, né? Mas quantos juízes nós já não conhecemos e até vemos com uma certa frequência que são afetados pelo clamor popular? Serão os juízes imunes às demandas populares? Quantos juízes se arvoram enquanto agentes de segurança pública porque acham que a sociedade quer isso deles? Então, assim, não há uma diferença. Quando nós pensamos no juiz togado, nós pensamos em uma espécie de um indivíduo deslocado da sociedade, avesso a qualquer influência, quando na verdade isso não existe. Isso verdadeiramente não existe. Não existe nada pior para um advogado, por exemplo, do que defender um caso de grande repercussão. Normalmente, casos de grande repercussão. Por causa do clamor popular, Exatamente. Da opinião pública que acaba, de alguma forma, interferindo. E perceba, Jefferson, que o rito do júri ele é um rito extremamente complexo, justamente para garantir uma idoneidade, né? E ele tem uma primeira fase. A primeira fase ela é regida por um juiz togado. Uhum. Então, eu ia lhe perguntar sobre a figura do juiz de garantias. Né? Não. Engraçado isso, né? O juiz de garantias vem com a promessa, né, de garantir as garantias que, em tese, um juiz que julga do início ao fim não teria, né? Desde a investigação até a sentença não teria. Bom, mas como eu dizia, isso não deixa de ser um preconceito não acreditar que o cidadão ele é capaz de reger socialmente as suas decisões e um juiz togado, por ser um técnico, né, existe toda uma técnica, e me permitam até dizer mais, e talvez ser um pouco mais até ousado, isso é uma herança maldita de um tempo totalitarista. Nós temos desde a ditadura lá do Estado Novo, em 1937, passando pela ditadura militar, a crença numa tecnocracia. A crença de que a técnica hermeticamente fechada sobressai sobre outros valores. Então, para resumir aqui a história, na sua avaliação, são coisas bem distintas. Uma é extinguir, sim, esse mecanismo, esse instrumento da legítima defesa da honra. Como tantos outros que não se falam. Exato. Mas manter o tribunal do júri. Sem sombra de dúvida. Pela importância que ele representa. Além de ser uma cláusula dita pétrea, né, uma cláusula intangível da Constituição, que não admite reforma, sequer proposta de reforma, e a gente aprende isso, todo estudante de direito aprende isso no segundo semestre da faculdade. O direito constitucional já perfeito, está claro, né? Está claro. E o que é mais assustador
A gente está aqui discutindo coisas que são premissas extremamente básicas, quando na verdade nós deveríamos estar discutindo coisas que, dentro do próprio procedimento do júri, como aperfeiçoar esse júri. O júri ele não está imune a críticas, de forma alguma. São inúmeras as críticas. Assim como o judiciário em geral, né? Claro. Pessoalmente, eu acho o Tribunal de Júri um barato. Grandes filmes, sempre produzem bons roteiros para cinema, tem filmes maravilhosos. Já acompanhei também alguns júris, é emocionante. Agora, se isso é uma trava, aí eu acho que é um bom debate que está sendo colocado, né? Eu acho que o debate deveria ser mais em identificar quais são os gargalos, como você trouxe os dados, Ernesto, são centenas de milhares de processos e apenas algumas dezenas julgados. Eu acho que o gargalo, ele não é o tribunal do júri em si, a segunda fase, né, como nós dizemos, o plenário. Existem outros gargalos que impedem dos processos. Por exemplo, de que forma nós comparamos, se nós compararmos esses dados com outros processos, como processos julgados por juízes togados, singulares. Nós precisamos ver se há uma discrepância real e por que há uma discrepância entre os processos propostos e as sentenças dadas. A entrada e a saída Exato. dessa máquina, né? E só para a gente encerrar, Gianluca, eu fico imaginando aqui, caso uma proposta como essa vingue de extinguir o Tribunal do Júri, para os advogados criminalistas seria a perda de um espaço onde normalmente cria-se um cenário onde muitos advogados criminalistas brilham, literalmente falando, não? Jefferson, isso é de menos importância. Eu vou ser muito sincero com você. Eu sou de uma escola, né, do júri, da Defensoria Pública da Bahia. Apesar de ser advogado particular, eu me considero sempre, aonde quer que eu vá, eu digo isso. Sou filho da Defensoria Pública, especificamente de Raul Palmeira. Raul Palmeira foi um dos grandes tribunos do júri. Então, assim, Raul sempre dizia para os seus estagiários, seus alunos, ele dizia o seguinte: júri não é espaço para aparecer. Júri não é espaço para ficar dando cambalhota. Não é espaço para ficar fazendo gracinha. Não é espaço. Você está tratando de uma vida. Então, assim, seja o mais técnico possível. Existe um glamour, né, de pessoas que hoje fazem de um tudo, me permita a expressão, para se destacar, talvez, em rede social, para se destacar com... Para lacrar, para a gente usar uma expressão perfeito. da hora, né? Quando, na verdade, o júri não é espaço para isso. Isso é um abuso da ética profissional do advogado, seja do advogado, seja do promotor, seja de quem for que esteja ali naquele momento. Gianluca Mantuano, especialista em ciências criminais, advogado criminalista, muito obrigado. O papo foi bom, viu? Eu que agradeço, Jefferson. Papo bom esse daí. E a gente espera que tenhamos novas oportunidades aí. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado. Um bom dia a todos. Igualmente, bom dia. Agora, 7 minutos para as 8 na tarde FM.